com muito orgulho, da família Almeida e Pereira, da qual também tenho muito orgulho de pertencer, e a essa terra, meu junco querido, que tanto amo. Bom, queria hoje, a trajetória de Pedro, como eu escrevi no prefácio, tem trajetória própria, mas tem muitos caminhos andados já, por tantos outros. Aí foi lembrado de Vopelópidas, que a gente lia os versos, e era quem tinha muitos versos, foi minha herança dele, os versos, que ainda tenho até hoje. Os versos dele, seja do pavão misterioso, mas também o boi misterioso, era tudo misterioso. Princesa das Pedras Finas, e lá se vão muitos e muitos versos, que era a leitura que chegava até nós naquele tempo, quando a leitura ainda não era tão dissipada, como é hoje. Então, para a gente foi uma alegria e foi um estímulo muito grande, e queria referenciar essa geração, Madrinha Áurea, Vó Baixinha, toda a nossa família, que nos trouxe chão para a gente chegar até hoje por meio dos estudos e das letras, e PC é um exemplo disso. Painho e o cordel, ele é um exemplo de que você não precisa ser letrado em academia para poder escrever e ter a sabedoria. Painho é um homem muito sábio, que nos ensinou muito para além dos valores. É dos maiores contadores de história que a gente conheceu. Essa criatividade de Pedro César nem vou, não. Ele manhã, cada um com suas artimanhas, Painho contando história de Troncoso toda noite antes da gente dormir, sem falta. Nós quatro filhos na cama e ia contar. Toda história começava ou com diz que um dia eram reis, ou era a história de uma jovem bem pobrezinha. E toda história terminava em casamento e em festa. Se os meninos lembram bem, e ele se envolvia na história, aquilo era maravilhoso. Aí ele contando a história, terminava na festa do casamento, sempre do príncipe, com alguma, ou a princesa que estava escondida, ou a jovem burralheira que se casou com o príncipe, e Painho terminava sempre se inserindo na história. Ele dizia, foi festa, foi festa. Aí ele dizia, e o príncipe dizia, não vá-se embora não, Alpine. Ele se colocava. Aí dizia, eu vou, que eu tenho 4 filhos para dar de comer. E disse que trazia, botava na carroça um monte de comida, trazia aí para os filhos. Então o Painho sempre foi muito bom da imaginação, muito sábio. E essas histórias, até hoje, a gente sente saudades dele contar as histórias que ele sabia de cor. Então a imaginação de Pedro é dessa trajetória de Manhinha, 2 pessoas agricultoras que têm sua sabedoria. Manhinha sempre fez ditado de palavras com a gente, procurava nos livros a palavra mais difícil. Palavra com SC, com SX, com RR, CH. Tinha os brindes para quem acertava mais a quantidade de palavras. Então foram 2 pessoas que sempre incentivaram muito nós filhos e filhas nessa questão das letras. 2 agricultores e agricultoras que a gente tem muito orgulho, e a quem eu quero, em nome, claro, do meu irmão, homenagear nessa tarde de hoje como pessoas que são sábias quanto muitos e muitos outros e outras. Famílias nós, de pessoas negras, que nessa sociedade todo mundo diz que não sabe estudar, ou que não se dá para estudo, e está aí nossa família para o estudo, para a poesia,